O texto está em Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 34. É o texto base e muito provavelmente você deve conhecer o contexto dessa passagem, né? É o Sermão do Monte, Jesus ali ensinando a multidão. Então, Mateus capítulo 6, versículo 34, como texto base para a nossa reflexão no dia de hoje. Vamos lá, vamos ler todo mundo juntos? Preparados? 3, 4. Muito bem. Na minha versão aqui, diz da seguinte forma: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, se eu pudesse colocar um tema para essa mensagem, no dia de hoje, seria um dia de cada vez. Um dia de cada vez, para a gente desfrutar do presente. Como eu sempre tenho dito aqui, irmãos, a gente, infelizmente, todos nós sofremos com antecipação. Muitas das vezes nós estamos presos no passado, isso significa um pouco a ver com depressão, ou a gente precisa diagnosticar se é exatamente isso que nós estamos vivendo, ou muitas das vezes nós estamos lá no futuro, e isso significa ansiedade, estamos ansiosos. Mas eu não queria falar sobre nem depressão, nem exatamente sobre ansiedade. Eu gostaria de falar sobre o tempo presente, sobre um dia de cada vez. É isso que Jesus está nos ensinando no dia de hoje, né? Então, na verdade, quando o problema não é a falta de fé, na verdade é o excesso do amanhã. Porque muitos de nós até estamos demonstrando fé no dia de hoje. Nós estamos aqui. Quantos estão aqui para adorar ao Senhor Jesus? Então nós temos fé. Graças a Deus, porque você ouviu o chamado do Espírito Santo e você veio à casa do Senhor. Na semana passada eu falei sobre a única coisa que Davi, o salmista, desejou: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Foi o texto da semana passada, e muito provavelmente você deve ter sublinhado. Então, o desejo de estar buscando a presença do Senhor, porque de muitas coisas que podem satisfazer a nossa vida, a que mais completa e que é mais perfeita é a presença de Deus. Então, na verdade, há dias em que o coração está acelerado, não é mesmo? A gente passa por isso, a gente é vulnerável como seres humanos, limitados. Nós passamos, somos vulneráveis. Enquanto nós estivermos aqui, nós não podemos negar essa dificuldade que todos nós enfrentamos. Mesmo quando tudo parece normal, irmãos, a mente viaja, muitas das vezes, as cenas vão aparecendo no nosso coração, conversas que ainda não existiram, resultados que ainda não saíram. Então a gente vive no futuro, e sem perceber, o hoje fica pequeno, porque o amanhã ficou grande demais. E a gente não consegue desfrutar desse momento chamado presente. E presente em todos os sentidos, o presente da vida, o presente de estar nesse momento aqui, junto com os nossos irmãos, na presença do Deus Altíssimo. É como tentar assistir o pôr do sol, quando a gente fica calculando a previsão do tempo para a semana inteira.
gente fica naquela expectativa, se vai chover, se não vai chover, e na verdade a gente nem viu ainda o pôr do sol. Quem vive preso no depois, deixa de perceber o agora, as coisas que estão acontecendo, e a gente pode acontecer, todos nós, a gente pode cair naquela cilada do inimigo, de desconsiderar o que o Senhor está fazendo nesse tempo, porque a gente fica pensando, Deus tem que fazer, Deus tem que fazer, Deus tem que fazer, e na verdade Deus está fazendo, Deus já fez, Deus está fazendo, e se for da vontade dEle, Ele vai continuar fazendo. E o nosso coração, irmãos, a gente fica nessa expectativa, e como eu sempre tenho dito aqui, o Senhor Jesus não é agente do SAMU. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Pai, amigo. Ele está aqui nesta noite, foi o primeiro a chegar. E o primeiro está recebendo a nossa adoração. Por isso que o futuro não precisa ser carregado, ele precisa ser confiado. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem. Pegou aí a visão, irmãos? Pegou a chave? Tem aqueles que gostam de códigos, né? A gente não é dessa vibe não, mas é você pegar essa informação da palavra do Senhor, que é permanecer nesse momento, e ver a bondade do Senhor em todos os detalhes. O Senhor tem feito coisas maravilhosas e vai fazer. Só que nessa expectativa, Deus constrói a vida em capítulos diários. Capítulos diários. Não é em saltos antecipados. Mateus capítulo 6, versículo 33, que é o texto que antecede o versículo 34, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é um dia de cada vez, é o momento que você está vivendo, o momento que você está agora, não pode ser necessariamente dos melhores, mas saiba que o Senhor está com você. O Senhor está com você. Antes de falar do amanhã, Jesus já organiza o hoje. Então, se tem uma coisa boa da parte do Senhor, do eterno, é que Ele não cabe no nosso tempo. O nosso tempo tem a ver com até a questão do passado, presente e futuro. Mas Ele não cabe nisso. Ele é pleno. Por isso que Isaías 41, versículo 10, tem uma promessa maravilhosa sobre as nossas vidas. Não temas, porque eu sou contigo. Eu não vou estar contigo. Eu não fui contigo. Eu sou contigo. Fala aí para o irmão que está do seu lado, o Senhor é contigo. Abençoe a vida dele com essa palavra. O Senhor é com você, meu irmão, minha irmã. Não tema, não tenha medo. O que está acontecendo? Né? Essa palavra flui em nossos corações. Então, a presença é a resposta para o coração inquieto. A presença maravilhosa do Deus Altíssimo. E aí existem alguns sinais de um coração sobrecarregado, que nós precisamos identificar. O primeiro sinal é um coração dividido, porque a palavra usada nesse verso que nós lemos como texto base, Jesus, ele diz, para não inquietar, sabe o que significa isso? É dividir em partes. Dividir em partes.
É quando a mente está aqui, mas o coração está lá na frente. É quando o corpo está no culto, mas os nossos pensamentos estão na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado. Quem é corintiano já está no sábado. Quem é São Paulino está no domingo. E se o São Paulo fizer um gol, eu vou dar glória a Deus, porque Deus ajudou o São Paulino lá. Mas, sabe, irmãos, quando o coração se divide, a paz perde o espaço, porque não tem como reinar, está dividido. E se tem uma coisa que Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com o futuro, nem com o passado, Ele divide com ninguém. Ou é totalmente dele ou não é. Quem está entendendo isso? Nem sempre é falta de fé, irmãos. Às vezes é um excesso de pensamentos negativos que passam pela nossa vida. Por isso que eu sempre tenho dito aqui, olha, uma das coisas que Deus forjou na minha vida, na minha caminhada, foi sempre buscar olhar a vida com os olhos de Cristo Jesus, os olhos de fé, e não ser pessimista, não ser negativo. Então, o próprio Cristo ensinou, nesse mesmo capítulo 6, aquela multidão: se os seus olhos forem bons, tudo ao seu redor será luz. Então depende da sua forma de olhar a vida. A sua expectativa é evidente, tem que ter em Cristo Jesus, mas é a forma que você olha que faz toda a diferença. Se o seu coração está no Senhor, não é as circunstâncias o problema que vai definir a sua vida, a sua fé e o seu futuro. Então a instabilidade, irmãos, começa dentro. O outro sinal é a tentativa silenciosa do controle. Infelizmente isso acontece comigo, acontece com você. E se alguém disser que não acontece, está mentindo, é mentiroso. Porque existe um esforço quase invisível de tentar prever tudo, de resolver tudo, de garantir tudo. Mas o futuro nunca foi entregue nas nossas mãos. O presente é para ser vivenciado da melhor maneira possível. Por isso que eu digo que as nossas decisões do hoje determinam o nosso futuro. Se o nosso coração estiver no centro da vontade do Senhor, é o que eu estou dizendo, pode vir o mar revolto, pode vir a tempestade, não define quem você é, porque você é filho e filha do Deus Altíssimo. Planejar, irmãos, é uma questão de sabedoria, porque a gente também não pode ter uma mente ruim, né? Desleixada. Então já que amanhã pertence a Deus, não vou fazer mais nada. Ele não está dizendo sobre isso. Você pode planejar, você pode inclusive planejar as suas férias, não há nenhum problema sobre isso, porque planejar é sabedoria. Mas tentar controlar, aí já é um outro problema, porque já se torna um peso. O que deveria ser confiado vira cargo. Então, você planeja, mas você confia no Senhor. Você confia, se der alguma coisa, se acontecer algum imprevisto, você vai saber lidar com isso, porque o Senhor está te dando sabedoria para aquele momento. Então, o que deveria ser confiado vira, infelizmente, uma carga. Provérbios 16, verso 3. Confia o Senhor todas as tuas obras, tudo aquilo que você faz, seus sonhos, sua família, sua casa, os seus filhos. Quem disse que alguma coisa está perdida? Quando a gente ora, a gente coloca diante do Senhor. A maior expressão que temos de amor, principalmente para aqueles que estão na nossa
que são da nossa família, é a oração. Cubra a sua família de oração. Mais do que nós, como igreja, estarmos unidos, um orando pelos outros, é a gente ter um relacionamento com o Senhor. Então, eu até incentivo você, se ainda há uma resistência, uma barreira para experimentar a oração, a intimidade com o Senhor, quebre essas barreiras e experimente estar na sala do trono, porque todos nós temos acesso. Cerque a sua casa de fé, colocando seus joelhos, se for possível, literalmente ou não, ou de forma figurada, que você se derrame diante do Senhor. Cerque a sua família de oração, cerque a sua família de fé, porque fazendo isso não é negar o que está acontecendo. Às vezes a gente fica nessa situação, muitas das vezes, essa briga de fé e incredulidade, achando que se nós estamos orando, estamos tentando até barganhar alguma coisa com Deus, ou tentando esquecer do problema que está acontecendo. O problema está acontecendo. Se o filho está desviado, se existem problemas de álcool, existem problemas de vícios das drogas, se existem outras situações acontecendo, não é negar o que está acontecendo, não é fingir que não esteja acontecendo, é você determinar as Escrituras dentro do seu ambiente de fé. Quem está ouvindo, quem está crendo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é negar o que você está enfrentando, é você cercar de fé. Então a decisão é hoje. E aí vem o ensino de Jesus. O ensino de Jesus é precioso, é doce. Cada dia tem a sua medida. A sua medida. Por isso que eu digo que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus não negou que existiriam desafios. Ele não negou isso. Ele ensinou que cada dia traz a sua própria medida. É um passo de cada vez. A palavra que é usada, mal, no versículo que nós lemos, no finalzinho, basta cada dia o seu próprio mal, não está se referindo à ordem maligna, não está se referindo a um mundo de maldade, e nem desse universo de perversidade do inimigo das nossas almas. A palavra aqui sendo utilizada está dizendo que cada dia terá suas dificuldades, desgastes, pressões. Vai existir tudo isso. Existe uma medida para cada dia, para cada momento. O hoje tem as suas dificuldades, hoje tem os seus desafios. O amanhã vai surgir outros, você vai superar hoje. Por isso que o apóstolo Paulo, ele declara em Romanos, capítulo de número 5, versículo 3 ao 5, se não me falha a memória, ele diz: alegremo-nos, pois, irmãos, nas tribulações, porque as tribulações produzem em nós o quê? Esperança, produz experiência, produz perseverança. Então tudo isso é importante para que a gente viva de fé em fé, de glória em glória. Existe uma medida para o amanhã. Lamentações capítulo 3, versículo 22. Eu amo esse verso. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar a esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã tem sua medida certa. Hoje as misericórdias se renovaram, não se renovaram? Você está aqui, não está? Glória a Jesus. Então exalte o nome do Senhor, abra a sua boca, abra o seu coração, não fica com essa cara de sapo não. Glorifique ao Senhor Jesus.
Porque na casa do Senhor há liberdade para glorificá-lo, para exaltá-lo. Então, a cada dia, hoje você levantou, hoje você recebeu notícias boas, você não recebeu notícias ruins. O amanhã terá os seus problemas, suas dificuldades. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas se renovaram no dia de hoje. Deus nunca envia força adiada. Ele envia força suficiente para o dia de hoje. Hoje Ele te deu força o suficiente para viver a sua história, junto com a sua família. Você está aqui com a sua família, você está representando alguém da sua família, então creia. Glória a Jesus. Ele envia força o suficiente para todos nós. Isso não é uma palavra vazia, não. Agora existe uma energia do presente. Jesus pergunta no mesmo capítulo, no capítulo 6, no versículo 27, ele faz uma pergunta linda, e vamos dizer aqui que seja provocativa também. Ele diz assim: quem pode acrescentar algo à sua vida apenas nas preocupações? Ou melhor, quem pode acrescentar algo à sua vida apenas se preocupando? Apenas se preocupando? Não tem como. Porque você perde o momento de se alegrar. Você perde até o momento daquilo que você está vivendo, de você escrever páginas incríveis, páginas maravilhosas, porque nesse filme chamado A Minha Vida e a Sua Vida, você pode escrever capítulos incríveis, porque você, nesse presente momento, é o autor. E Deus está lá, só filmando você. A sua forma, o seu comportamento faz toda a diferença. Por isso que as preocupações, já fala tudo. O que é uma preocupação? É antes. Pensar excessivamente não acrescenta dias à vida. Muitas vezes tira a vida dos dias. Não acrescenta, mas tira a vida dos dias. É se alegrar. As pessoas, Deus foi trazendo resiliência à minha vida. Eu falo muito de resiliência porque é uma prática que o Espírito Santo foi me forjando ao longo da vida. Mas tem muitos irmãos aqui também que têm até um sentimento e uma vida com Jesus de contentamento. É você dar risada dos seus próprios limites. Eu na rua fico tropicando o tempo todo, irmão. Eu dou risada. O que eu vou fazer, irmão? Se tem uma coisa que eu fico irado, mas eu dou risada, fazer o quê? É os lixeiros, mano. É as lixeiras que fica no meio da rua e bato. Pá! Por isso que eu gosto de ser carro, eu gosto de andar na rua, no meio da rua. Fora, irmãos, que existem uns cachorrinhos aí mal educados. Em vez de fazer em casa, fica fazendo na calçada. Eu vou falar para a vigilância sanitária isso. Sempre piso, irmãos, não é possível, né? É como carregar 2 mochilas pesadas. A mochila de hoje e a mochila de amanhã. Então, não acrescente dias à vida. Não acrescente. É como carregar 2 mochilas, irmãos. Quem vive no depois perde a beleza do agora. Deus é o compositor dos tempos. A vida não é aleatória. Cada estação foi permitida por Deus. Não somos autores da música. Somos apenas intérpretes da melodia que Ele escreveu em nós.
Ele escreveu uma melodia incrível na minha e na sua vida. Então, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Esse mesmo irmão que escreveu A Minha Vida é do Mestre, que já está na glória, hoje descansa no Senhor. Esse irmão fez uma outra música um pouquinho mais agitada, né? Passo pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus, passo pela prova. É isso. Então, confiar no Senhor é seguir o ritmo que Ele estabeleceu. E como viver hoje? Você quer viver hoje? Sim ou não? Você quer viver hoje? Tudo começa no versículo anterior. Buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus tem que ser em primeiro lugar, tem que ser prioridade. Se Deus for em segundo lugar na sua vida, você tem a sua própria escolha. Você pode até ignorar tudo isso, mas alguma coisa vai acontecer para mexer com o seu interior. Porque quando o centro está desalinhado, o futuro parece não existir. Quando está dividido. Quando o centro está firme, o amanhã não nos intimida. Não intimida mais. Porque a sua vida está firmada naquele que tudo é. Quando Deus ocupa o centro, o resto encontra equilíbrio. Por isso que a recomendação do apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa... Olha, eu quero dizer isso para você. O Senhor, Ele só pede para você se lançar no colo dEle como Pai. Ele não está distante. Ele só está apenas alguns milímetros para você tocar Ele. Para você sentir a presença do Senhor na sua vida, na sua história. Para Ele cuidar do seu futuro, dos seus relacionamentos. Para você não perder de vista aquilo que Ele pode fazer na sua vida, na sua caminhada, no seu futuro. Seus relacionamentos amorosos principalmente, que isso que tem perturbado muita gente que escolhe errado. A gente tem visto isso na nossa região, pessoas tomando decisões erradas e sofrendo pelas suas consequências, mortes acontecendo, casamentos sendo destruídos, mas hoje nós estamos no lugar certo, estamos confiando no Senhor, o nosso futuro está nas mãos daquele que tudo faz acontecer. O resultado acontece, o coração acaba sendo estabilizado com as emoções, a fé amadurece, e aí existem 3 perguntas para você fazer dentro do seu coração. 3 perguntas para a gente encerrar, porque já deu horário. O que tem ocupado realmente a sua mente, além da medida de hoje? O que precisa ser devolvido nas mãos de Deus agora? Agora, não é amanhã não, agora. E preste atenção no que eu vou dizer. Preste muita atenção no que eu estou dizendo a você, meu filho e filha do Senhor Jesus. O que domina os seus pensamentos revela aonde está a sua confiança em Deus. Por isso, nessa noite da vitória, nessa terça-feira que o Senhor criou para que nós pudéssemos vivenciar essa palavra, Jesus não ensinou descuido. Ele ensinou dependência. Ele quer que nós dependemos dEle, para que a gente venha a se alinhar ao coração dEle,
Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero sentir com o teu coração, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor planejou. Me ensina a ouvir a tua voz, que o meu coração esteja sensível a tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor, porque se existe uma coisa maravilhosa, é que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, os caminhos dele são maiores do que o nosso. E essa palavra não é para descrente não, essa palavra é para todos nós que cremos em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Você crê no Salvador? Cada manhã traz a sua própria graça. Talvez o peso que você sente não seja de hoje, já está acontecendo há muito tempo. Talvez seja de uma manhã que ainda nem chegou, e hoje é o dia de reorganizar o coração. Hoje é o dia de confiar no Deus Altíssimo. A igreja de pé em nome de Jesus, por favor. Você vai começar a declarar isso na sua vida. Senhor, parece que eu estou meio distante do ideal, mas essa palavra falou muito ao meu coração. Não quero sair daqui sem a tua bênção não, porque os dias vão passando, mas os dias podem passar. Por isso que eu digo que o maior milagre foi o milagre da manhã, do amanhã. Amanheceu para todos nós. Esse é o maior milagre. E para cada milagre Deus revela o seu propósito, e o propósito é que você não fique distante, para que você sirva a Jesus Cristo com todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a tua alma. E aonde Deus colocar você, que você ame a Jesus, que você ame com tanta intensidade, a ponto de dizer: não importa a circunstância, não importa a tempestade, não importa, eu vou descansar no Senhor. Quero incentivar você a colocar a sua mão direita no seu coração, ou você se abraçar e orar comigo, com fervor. Senhor Jesus, ensina-nos a viver o dia que está diante de nós. Livra-nos, ó Pai, da pressa de controlar o que ainda não chegou. Tenha misericórdia de cada um de nós, da tua igreja que se reúne nesse dia. Reorganiza o nosso interior, a nossa alma, e toma o centro dos nossos pensamentos, Senhor. Que o nosso descanso esteja em Ti, que a nossa confiança esteja no Senhor, que o nosso futuro esteja em Tuas mãos. O Senhor nos basta. Quando tudo parece incerto, o Senhor continua sendo fiel. O Senhor é poderoso no céu e na terra. Ó Pai, nesta noite Tu és santo e incomparável, e nós Te glorificamos e Te exaltamos. O Senhor é o Deus de toda consolação. Nós oramos, ó Pai, pelos necessitados dessa noite. Nós colocamos aqueles que estão doentes emocionalmente, aqueles que estão doentes fisicamente, aqueles que nesse momento, ó Pai, passam por um processo de luto. Ó Pai, nós pedimos o consolo do Senhor, o conforto do Senhor, que o Senhor seja o médico dos médicos, que o Senhor possa ajudar os teus filhos e filhas. Ó Pai, realiza um milagre. Nós cercamos de fé a nossa família, nós cercamos de fé os nossos irmãos, que eles sejam, ó Pai, alcançados pela cura do Senhor, pelo milagre do Senhor. Nós pedimos a Tua graça, ó Pai, sobre cada vida, sobre cada família, e nós Te exaltamos, ó Pai. Tu és santo, Tu és justo, Tu és perfeito em tudo que o Senhor faz. Louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome. Glorifique ao Senhor Jesus, igreja. Exalte o nome do Senhor. Aumente o volume do meu microfone, por favor. Pai, nós Te
rendemos honra, glória e louvor. O Senhor governa a cada dia em nossa vida. Ó Pai, a nossa história está em Tuas mãos, nos dias bons, nos dias ruins. Teu poder, ó Pai, não conhece limites. Teu conhecimento, ó Pai, é acima de tudo, é profundo, estonda o nosso coração. A Tua presença nos acompanha, e por isso nós Te glorificamos, ó Pai, Te exaltamos. Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor está conosco, e por isso não temeremos o amanhã. A Tua misericórdia nos concede um novo começo. A Tua graça nos sustenta, a Tua bondade nos cerca todos os dias da nossa vida. Louvado seja o Teu nome. Ó Pai, nós permanecemos no Senhor e vamos permanecer mesmo quando tudo não for do jeito que a gente quer. Que a Tua bondade nos cerque todos os dias. Ó Pai, nós estamos diante de Ti, Tu és a rocha firme, inabalável. Nós Te glorificamos e Te exaltamos, Senhor. Obrigado, Deus. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua presença, Senhor. Confiamos ao Senhor as nossas vidas, Senhor. Cobre-nos com Teu sangue. Cobre com a Tua misericórdia, Senhor. Traz uma unção renovadora nesta noite. Quebranta a Tua igreja, Senhor. Enche do Teu Espírito Santo, Pai, a Tua igreja. Enche as famílias aqui nesta noite. Traz cura nesta noite, nós cremos, Senhor. Em nome de Jesus, cobre-nos, Senhor, com a Tua bondade, com o Teu poder. Diga isso pro Senhor. Com Tuas mãos, com poder, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade o voarei, sobre as águas Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. diga isso pro Senhor nesta noite. Minha alma está Segura, segura em Ti, porque sabes bem. Obrigado, Jesus. Que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e a mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. Obrigado, Deus. Sobre as águas Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Você vai dizer de novo: minha alma está. Diga para o Senhor. Aleluia, Deus. Minha alma está Segura, segura em Ti,
Descansa minha alma, sabes bem que em Cristo firme, apesar de mim, oh Deus, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre as tempestades eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei, se o trovão se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Senhor, descansamos em Ti a nossa vida. Oh Deus, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E podemos dizer como o salmista: descansa minha alma no Senhor, descansa no Senhor, porque Tu és a razão da nossa vida. Entregamos tudo ao Senhor, nossas inquietações, Senhor, nossos medos, Senhor, tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Que o dia de hoje seja marcado, Deus, pela Tua presença, porque nós entregamos tudo ao Senhor. Recebe, Senhor, a nossa vida, recebe todo louvor, toda honra e toda glória. O Espírito Santo de Deus, Santo, 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 Santo é o Senhor, magnificado é o Teu nome, Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de glória e de honra é o Senhor, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nós nos rendemos diante do Senhor. Tu és o amado da nossa alma, Tu és o amado da minha alma, e nós dependemos do Senhor em tudo. Recebe, Pai, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Queremos experimentar, Pai, o Teu querer, a Tua vontade sobre a nossa vida. Tu és restaurador fiel, vem restaurar, Senhor, fiel. Tu és restaurador fiel, restaura saúde nesta noite, saúde espiritual nesta noite, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, pelo Teu agir, derrama o Teu poder sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas, Senhor. Nós entregamos a nossa vida, queremos descansar no Senhor, porque Tu és, Senhor, absoluto, nome sobre todo nome. Aleluia, Senhor, glória a Jesus.